Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona da entrada de hoje, louvai o nosso Deus, todos vós que o temeis, pequenos e grandes, pois manifestou-se a salvação, a vitória e o poder do seu Cristo. Aleluia. Hoje, a leitura que nós ouviremos, em parte nós já ouvimos no domingo, que fala de quando os apóstolos retornam da missão e prestam contas à comunidade de Antioquia. Hoje, o nosso texto começa um pouco antes. Então, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Então, nós temos assim, já humanamente, o insucesso da missão, de ser rejeitado. Mas que nos Atos dos Apóstolos, muitas vezes vão dizer assim, que os apóstolos são felizes de sofrer por causa do nome de Jesus. Porque se ele inocentemente sofreu por amor a nós, muito mais nós, comunidade cristã, não devemos pensar de sermos aplaudidos pelo mundo. No dia seguinte, eles partem e voltam então, e muitas vezes é interessante que quando vai se falar neste aspecto da missão, muitas vezes os verbos são de movimento, vão, partem, caminham, retornam. Então, a missão é o estar em movimento, é o ir ao encontro, não vivermos na nossa comunidade, sai da tua terra, parte. Eles voltam e chegam a Antioquia. Então ali eles passaram encorajando os discípulos e vão dizer, é preciso que passemos por muitos sofrimentos. Então esta missão de encorajar uma comunidade já fundada, vejam que não estão fundando uma nova comunidade, eles voltam para encorajar e para estruturar. Encorajam para que sejam firmes na fé e escolhem presbíteros para animar essa comunidade. Então, uma comunidade, ela precisa de pessoas que estejam nas mais diversas funções e ministérios. Essa comunidade de Antioquia fora fundada por aqueles cristãos que partiram de Jerusalém perseguidos. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém e eles chegam a Antioquia e fazem um anúncio. E ali então eles se encontram em uma situação que precisam ser formados e estruturados. Por isso vêm os apóstolos. Mas tem um outro aspecto importante nessa presença, que é a ligação com a igreja mãe de Jerusalém. Aquela igreja que é a mãe de todas as igrejas e que deve confirmar na unidade. Então, essa unidade da igreja, ela é determinante. Por isso a insistência nossa de uma unidade em torno do vigário de Cristo, do Papa e dos sucessores dos apóstolos. Porque essa unidade, este amor é o sinal privilegiado de que somos discípulos de Cristo. Então, eles prestam contas à igreja de Antioquia, mas não é uma prestação de contas com números, com dados, mas contaram tudo que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé aos pagãos. Então, o reconhecimento que tudo isso aconteceu por obra de Deus. É Deus que agiu através dos apóstolos para que os pagãos chegassem à fé. Então, esta abertura dos apóstolos a acolher os pagãos é um dado privilegiado da ação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo poderia fazer os apóstolos chegarem a essa decisão, porque por si mesmos, eles provenientes do judaísmo não conseguiriam intuir que o cristianismo é muito mais do que um evento para um grupo pequeno de pessoas. É por isso, meus irmãos, que nós somos cristãos. Independentemente de onde nascemos, da língua, dos povos, da raça, de cultura, por isso que somos todos irmanados em torno do único Senhor. O salmo que nós rezamos hoje é o mesmo salmo do domingo, um pouco ampliado, mas vamos refletir sobretudo sobre aquilo que nós não refletimos no domingo. Os vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e o esplendor do vosso reino. Então, nós vemos na ação dos apóstolos, nesses santos que chegam ali em Antioquia e em outras cidades, que vão narrando o esplendor, a bondade, o amor de Deus, para que as pessoas possam aderir. O anúncio nosso de igreja não pode ser um peso de obrigação, que você tem que fazer isso, 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 mas a alegria de quem encontra um sentido, uma essência para a própria vida. O fulgor de vosso reino esplendoroso,
vosso poder de geração em geração. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo ser seu santo nome, desde agora para sempre e pelos séculos. É a ação do nosso Deus que deve ser anunciada. Ele deve ser louvado em si mesmo por todo o bem que nos faz. Na aclamação ao Evangelho, era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar na sua glória. Continuamos a ler o capítulo 14 e então Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Qual é a paz que o mundo preconiza? Qual é a paz que o mundo busca? É aquele de estar bem consigo mesmo. Uma paz que seja um acordo de que não nos incomodemos para viver serenamente. Mas isso não é paz, isso é somente um acordo, que ele se rompe, se acaba. Veja as nações que estão em conflitos, em guerra, sempre fazem algum acordo que não dura. Então, a paz que o Senhor nos dá é a paz que convive com o sofrimento, que é fruto do amor. Ou seja, nós vemos aqui em Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, uma paz que se fundamenta no amor, no serviço mútuo. Jesus não busca uma paz e não quer para nós, os seus discípulos, aquela paz que é paz de cemitério, que não se faz nada porque não se incomoda o outro, mas o ser comunidade requer incomodar-nos e deixar que nos incomodem para uma mudança. A conversão nem sempre é cômoda, mas eu não posso viver ao lado do meu irmão, não ajudando-o a crescer, somente para viver serenamente. A correção fraterna é um ato que constrói a paz. E enquanto meu irmão está envolto no erro, eu preciso ajudá-lo, mas também devo aceitar de ser ajudado, de ser corrigido. Então, que assim se cresce como comunidade. Jesus continua: não se perturbe, não se intimide o vosso coração. Essa intimidação que muito se vive hoje na nossa comunidade, na nossa sociedade, que é aquilo de ocultar até mesmo os valores que nós cremos para não perturbar os outros. Enquanto muitas pessoas que não têm valores apregoam nos púlpitos da internet dia e noite os desvalores da nossa sociedade. Onde nós estamos vivendo? Então, que ser cristão é testemunhar ao mundo o nosso amor, que amamos a pessoa independentemente da sua santidade, mas não amamos o seu pecado. Então, com o nosso testemunho de vida e por vezes também falando, devemos anunciar aquilo que nós cremos. Ouvistes o que vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Jesus faz esse discurso antes da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então ele começa a preparar os discípulos para a sua partida. Então, e vai dizer: se vocês me amam, vocês deveriam estar alegres, felizes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. O chefe deste mundo, o demônio, não tem poder de levar Jesus à cruz. Jesus, no quarto evangelho, claramente vai dizer isso: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Mas para que o mundo veja que ele faz isso por amor ao Pai, por ser fiel à sua vocação, então ele está partindo. Então, a igreja abre essas páginas depois do mistério pascal, porque agora sim nós podemos compreender, agora nós podemos entender aquilo que Jesus disse nos momentos anteriores à sua paixão, morte e ressurreição. Hoje na oração assim nós rezamos: ó Deus, que pela ressurreição do Cristo vos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Nós suplicamos ao Senhor nessa oração que nós tenhamos fé, tenhamos esperança. Das nossas dificuldades em perseguição, como na primeira leitura, na vida dos apóstolos, que nós possamos continuar a testemunhar os valores da nossa fé, para que o mundo creia, para que o mundo seja melhor.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.